Flamengo e Internacional cada vez mais polarizando a disputa do título brasileiro de 2020. Ambos dependem apenas de seus próprios esforços para erguer o troféu após a 38ª e última rodada do campeonato do ano passado, que invade esse ano de 2001 em tempos de pandemia do novo coronavírus. Os números desses dois jogos da noite de quinta-feira, entre Atlético Paranaense e Internacional, Flamengo e Vasco da Gama, do OneFootball, números que você vai ver do meu lado já já, vão resumir um pouquinho do que foram essas partidas. E você sabe, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você fazer o download do OneFootball, se é que você ainda não fez. E se você faz o download do OneFootball, você pode não só acessar estatísticas em tempo real ou não dos campeonatos de futebol pelo mundo, estatísticas dos jogadores, números dos técnicos, jogos em tempo real, como eu disse há pouco, e também pode assistir partidas do campeonato alemão, a Bundesliga, e da Ligue 1, o campeonato francês, com imagens, ao vivo, é isso mesmo. Se você preferir, pode também assistir no site OneFootball. E eu comento nesse final de semana os jogos do Lyon no sábado e do Paris Saint-Germain no domingo. Aliás, do PSG contra o Olympique em Marseille. É um grande clássico de muita rivalidade, 5 da tarde. Não tem jogo de futebol brasileiro nessa hora, então prestigie. É sábado, 3 da tarde, o Lyon, domingo o PSG. Lyon de Paquetá no sábado, em ação. Você pode acompanhar com imagens. Estarei junto com o Marco de Vargas no sábado e domingo com o Rob Porto nessas duas partidas. O Dudu Monsanto sempre com o Gerd Wenzel na transmissão dos jogos do campeonato alemão. Dado o recado do nosso parceiro OneFootball, vamos começar pelo Internacional. O Internacional praticamente não finalizou. No segundo tempo não finalizou, não ameaçou, não mandou a bola no alvo, na casinha. Teve muito pouca posse de bola durante todo o jogo, foi um time muito cauteloso e buscou muito pouco a vitória. O Atlético Paranaense também não foi um time tão agressivo, o Renato Kaiser nem começou como titular, mas o Atlético buscou mais o gol durante o jogo. O empate acabou sendo justo, embora o Atlético tenha tido mais desejo pela vitória, pelo que os dois times fizeram. O 0-0 acabou sendo um placar compatível com o que foi a partida disputada em Curitiba. Agora, o Inter, ao empatar esse jogo, interrompendo sua sequência de 9 vitórias consecutivas, não chegou à 10ª vitória seguida, o Internacional permitiu que o Flamengo encostasse. O Flamengo agora tem só 2 pontos atrás do Inter, porque o Flamengo venceu o Vasco por 2-0. Então, na penúltima rodada, os dois vão se enfrentar e o Flamengo, se vencer os seus jogos, o Inter vencer seus jogos até lá, quando os dois se enfrentarem na 37ª rodada, o Flamengo tem a chance de passar à frente do Inter com uma vitória. É só que domingo o Flamengo pega o Red Bull Bragantino. O Inter joga só na quarta-feira contra o Sport em Porto Alegre. O Flamengo vai ao interior paulista. Então, o jogo mais difícil da próxima rodada é o jogo do Flamengo e mais perto. O Inter vai ter mais tempo de recuperação. Não entendi por que o Flamengo joga no domingo, o Inter na quarta, vai entender. Mas, enfim. O fato é que o Internacional já vinha há algum tempo flertando com esse, não digo tropeço, que não é um tropeço jogar contra o Atlético e empatar sem gols em Curitiba. O Atlético vive um bom momento, inclusive, e até derrotou o Flamengo. Foi o último time que venceu o Flamengo. Mas o Inter já tinha vencido o Grêmio com um gol no final, de pênalti. O Red Bull também venceu com um gol de pênalti que para mim não existiu, enquanto o Grêmio acho que houve o pênalti. Ou seja, vinha raspando aí que poderia perder ponto a qualquer momento, acabou perdendo ponto num jogo em que isso foi absolutamente natural e era até previsível que isso pudesse acontecer, como acabou acontecendo. Claro, depende só dele, está à frente, mas reflete um pouco também esses números que você já viu aqui do meu lado, de pouca posse de bola, poucas finalizações, uma proposta de jogo do Abel que é essa. O time se defende, dá a bola para o adversário, sempre assim. E quando abre o placar, está em vantagem no placar, se defende, fica ali sofrendo. Esse tipo de futebol ele já imperou aqui no país durante um bom tempo. Houve uma mudança em 2019 e ele agora volta, nesse tempo de pandemia, mais ainda. Não é uma crítica, nem dizendo que não pode jogar assim, pode jogar como quiser. Só uma constatação. É um estilo de jogo, é uma proposta de jogo que nem todo time aceita, nem combina com todo clube, mas que é arriscada, porque você está sempre ali flertando com alguma coisa que possa acontecer, se defendendo ali e tal. Foi 0-0, perdeu os pontos, e o Flamengo, que passa a ser o assunto aqui do nosso vídeo a partir de agora, Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu por 2-0, muito merecido, Primeiro tempo muito superior, o Vasco não criava nada. Aliás, você pode ler no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, o meu texto sobre essa partida do Maracanã. No primeiro tempo o Vasco não atacou, gente. Até cito no meu texto 2 situações que me chamaram a atenção. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Henrique recuperou uma bola na lateral esquerda do Vasco e isolou lá para frente, porque não tinha para quem passar, quem foi a bola, devolveu para o Flamengo.
E aos 42, o Benítez teve uma falta no campo de ataque, o Vasco da Gama, perto do grande círculo. O Benítez chegou a ficar ali dentro do grande círculo para jogar a bola na área do Flamengo. Quer dizer, não era nem uma falta perto da área, quer dizer, qualquer coisa que tivesse que pudesse jogar bola na área, o Vasco estava tentando porque não criava nada. Aí o Luxemburgo mudou, perdendo o jogo por 1-0, né, com o gol de pênalti do Gabigol, pênalti que existiu no Bruno Henrique, né, que foi empurrado. E quando tudo indica, marcaria o primeiro gol de cabeça. O Luxemburgo mudou, tirou o Benítez, fez 3 alterações, soltou mais o time. O Flamengo também pressionou muito no campo do adversário no primeiro tempo, isso é muito desgastante, os torcedores às vezes questionam, não tem como jogar assim o tempo todo. E aí o Flamengo recuou um pouco, esperou o Vasco conseguiu finalizar algumas vezes, o Cano teve uma chance, acabou chutando para fora. A única finalização que ele teve em condições de marcar dentro da área do Flamengo durante o jogo. E o Flamengo conseguiu conduzir depois do jogo com alguns sustos ali, uma defesa do Hugo numa falta batida pelo Pikachu, falta que surgiu depois de um erro tolo até do Everton Ribeiro na frente da área. E a partida foi sendo levada ali pelo Flamengo até que o Bruno Henrique fez o gol de cabeça. Pouco antes, o Rogério Ceni mais uma vez tirou o Gabigol. Também acho que ele poderia deixar o Gabigol terminar um jogo ou outro. Eu imagino que ele pense da seguinte maneira: eu posso poupar o Gabigol alguns minutos, coloco o Pedro, deixo o Pedro jogar um pouco e eu preservo alguns minutos do Gabigol, tenho ele mais inteiro domingo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Imagino que a linha de raciocínio do técnico tenha sido mais ou menos essa. Mas o jogador fica zangado, ele quer jogar, quer ficar no jogo e tudo mais, mas o fato é que deu certo, né? Deu certo porque estava 1-0, jogo indefinido, o Vasco poderia encontrar um gol ali, empatar, o Flamengo perderia pontos que não poderia desperdiçar nesse momento. E o Flamengo chegou ao gol numa jogada do Vitinho, que veio do banco, no lugar do Arrascaeta, junto com o Pedro, que entrou no lugar do Gabigol. O Pedro tentou a finalização, uma jogada individual, arrumou um escanteio. Batido o escanteio pelo Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, que ficou em campo, fez o gol de cabeça. Para colocar o Pedro em campo, não tirando o Gabriel, ele tiraria o Bruno Henrique. Porque com um jogo de 1-0, não ia deixar os 3 atacantes ali, o placar de 1-0. Então, acabou dando certo. Por mais que as pessoas reclamem, critiquem, queiram ver o Gabriel junto com o Pedro, acho que não era o momento. E funcionou. Saiu o segundo gol, o Flamengo sacramentou a sua vitória. Do lado do Vasco, o momento é muito delicado. O Vasco, no primeiro tempo, foi um time frágil, inofensivo, está muito ameaçado pelo rebaixamento. Acho que o Vasco poderia ter até o Luxemburgo colocado, já que era para jogar com o Benítez um tempo só, me pareceu que foi por aí, né? Talvez fosse melhor um time mais defensivo no primeiro tempo, tentar segurar o 0-0 e colocar o Benítez no segundo tempo com o Flamengo mais cansado, para ver se ele podia criar alguma coisa. Acabou o Benítez saindo no intervalo. O Vasco melhorou ofensivamente, criou mais, até porque o Flamengo, já desgastado pela forte marcação no campo do oponente no primeiro tempo, cedeu um pouco, tinha vantagem no placar também, o que leva ao recuo, mas já perdendo de 1-0 ficou muito mais difícil, né? Se tivesse encontrado um gol de empate, poderia mudar o rumo do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, no Fla-Flu. O Fluminense acabou até virando o placar. Mas não houve isso e o Vasco não chegou a ameaçar para valer o time do Flamengo, salvo uma jogada ou outra, como citei a bola do Cano, que ele não conseguiu finalizar bem, mandou para fora, e a falta do Pikachu. O Flamengo teve chances mais claras no primeiro tempo, inclusive com o Gabigol, quando o jogo estava 0-0. E o jogo terminou com a vitória justa do Flamengo. O Vasco não vence o Flamengo desde 2016 e o Bruno Henrique chegou ao seu 100º gol e ao 14º gol pelo Flamengo em clássicos cariocas, 7º contra o Vasco. Realmente, Bruno Henrique contra o Vasco, acho que técnico no mundo pensa em tirar de campo se souber dessa estatística. A luta do Vasco vai continuar para escapar do rebaixamento. E a do Flamengo agora passa a ser uma luta que depende só dele, seus próprios esforços, para conquistar mais uma vez o título brasileiro num duelo cada vez mais restrito a Flamengo e Internacional, ainda o líder do campeonato. Mas se o Flamengo domingo vencer o Red Bull Bragantino, um jogo dificílimo, o Flamengo vai assumir a liderança com um jogo a mais e o Inter fica pressionado a derrotar o Sport para recuperar a ponta da tabela no meio da semana em Porto Alegre. Fica emocionante a reta final do Campeonato Brasileiro e você vai acompanhar comigo aqui a live depois de Flamengo, de Red Bull Bragantino e Flamengo domingo por volta das 10h30 da noite, logo depois do apito final. Conto com a sua audiência, continue junto, seja membro do canal, dê like no vídeo, faça a sua inscrição também no canal, divulgue o canal para os amigos. É aqui que nós temos o nosso encontro, todos os dias e ao vivo nas lives, pós-jogo ou não. Tá? Domingo tem live pós-jogo. Saudações.